Você lembra daquele grupo de monarquistas que falou aqui com a gente na CGC? Eles defendem que para arrumar essa bagunça do país seria preciso a implantação do regime da monarquia parlamentar no governo. Para defender essa ideia, eles argumentam que seria preciso retornar aos ideais da coroa portuguesa que foram interrompidos com a vinda da República. O que a gente achou por bem? Procurar um professor de História para falar com a gente sobre o assunto. E entramos em contato com o professor Carlos Alexandre Lemos, que trouxe algumas observações. Vamos conferir? Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre esse fenômeno de pessoas que começam a querer buscar soluções para o país a partir de uma ressignificação da história, né? Isso acontece muito em tempos de crises sociais, econômicas. O que é que você acha disso? Com essa crise de representatividade que a gente tem, né, no país atualmente, que tem sido agravada a partir de 2013, as pessoas utilizam de uma arma muito poderosa, né, que é a história, para fundamentar os seus posicionamentos políticos. Isso não é problema algum, não tem problema com isso. O problema está quando determinados grupos, determinadas pessoas fazem isso de forma oportunista, né? Quando elas tentam ressignificar alguns fatos históricos, algumas evidências maciças históricas e negá-las, né? E trazer novos fatos que não existem. Como, por exemplo, a gente tem historiadores do nazismo que negam o Holocausto, por exemplo, né? E esse tipo de falcatrua, isso é muito perigoso porque essas pessoas não querem revisitar esses fatos, elas não querem trazer novas evidências. Elas querem intoxicar esses fatos, né, essas verdades, esses fatos históricos, a fim de trazer novas evidências históricas, novos fatos históricos baseados em mentiras, né? E aí a gente tem diversos exemplos disso aí, como já citei a questão do Holocausto, o pessoal que nega o Holocausto, tem um grupo de historiadores também que diminui brutalmente o número de indígenas que foram massacrados na conquista portuguesa do Brasil. Tem também aqueles que dizem que não houve tortura na ditadura. E faz retornar algumas situações históricas que a gente acreditava que tinham ficado lá para trás, né? Exatamente, é como a questão da ditadura, que o pessoal fala, a ditadura não foi tão dura assim, né? Não houve tortura na ditadura. Tem o pessoal que diz que no tempo também, né, no tempo da monarquia que era bom, porque o rei cuidava do seu país como sua propriedade privada, e ele queria cuidar bem da propriedade privada, ele era um exemplo de moralidade, e isso aí não cabe. Mas além das pessoas que intencionalmente procuram ressignificar a história, tem outras pessoas que de fato estão genuinamente incomodadas com a situação atual e acabam se encaminhando para certas vertentes que negam fatos que já foram consolidados, né? Então, quando você está insatisfeito com algo, né, eu digo, quando as massas não têm um horizonte a se seguir, não têm uma orientação clara de para onde se deve ir, elas são cooptadas por esses grupos. Nesse momento de crise, enquanto historiador, eu falo que nós é que devemos ser os agentes de mudança da nossa vida, né, e não esperar de um rei, de um general, de um imperador, que seja, né. E aí, como exemplo disso, a gente pode colocar que esse ano fez 100 anos da primeira greve geral do Brasil, né, lá em São Paulo, onde o movimento sindical conseguiu algumas melhorias para os trabalhadores. Aí a gente vê como decorrência dessa greve o 13º, férias, por aí vai. No meio desse bojo, a gente vê que tem crescido atualmente aqui em Alagoas, no país, e aqui em Alagoas eles contam com 60 pessoas, mais ou menos, que é o movimento de monarquistas. Eles defendem uma monarquia parlamentar, que, segundo eles, não é exatamente igual ao regime, ao sistema de governo que existia naquela época, mas existem algumas modificações, né? Porque o poder do rei seria limitado pelo parlamento. Colocando como projeção, é difícil a gente imaginar quais os impactos seriam de uma monarquia aqui no Brasil, né? Uma vez que esses grupos geralmente se espelham em países com IDH alto e com baixo índice de corrupção, que são monarquistas. Isso é bem complicado porque são países pequenos, com uma população muito pequena, e você querer colocar esse modelo de sistema
político no Brasil, não tem como a gente saber os impactos que poderiam ocorrer. Sem contar que, quando eles fazem essa comparação, a monarquia é bom porque tais países têm um IDH alto, têm baixo índice de corrupção e são monarquistas. É reducionismo puro, né? E é perigoso a gente colocar dessa forma. E colocando reducionismo por reducionismo, não dá para dizer que esses países que são desenvolvidos porque são monarquistas, quando na verdade eles são parlamentaristas também. Então, o fio condutor não é porque eles são monarquistas que eles são desenvolvidos, é sim porque eles são parlamentaristas, seja ele parlamentar monárquico ou parlamentar constitucional. É interessante notar que é um movimento que é feito de memórias, mas também de muito esquecimento, né? E aí é bom a gente trazer trazer à tona o que é esquecido, né? Como, por exemplo, eles utilizam a moralidade do rei daqui de Portugal que veio para cá, e o rei vai ser um exemplo de moral, de que ele vai tratar bem os seus súditos e tal. E aí o que não falta é historiografia para apontar de que o rei, a coroa, quando veio para cá, a primeira coisa que fez foi entrar no jogo brasileiro de corrupção do toma lá da cá. E aí a gente pode citar, por exemplo, a revolta dos malês, escravos, né, na Bahia, em Salvador, em 1835, que a gente pode citar também a Cabanada, né, também em 1835, que foi altamente reprimida pelo governo central, pela tropa do imperador. No caso da Cabanada, foram 40 mil mortos, né, era um movimento que queria escolher por si mesmo ter por si mesmo suas decisões políticas, né? E o histórico é muito mais de repressão e de cima para baixo do que algo democrático, né? Um dos argumentos que eles utilizam para fundamentar a implantação do sistema de governo monarquista parlamentar é o fato de que havia um projeto para o país. Inclusive, eles dizem que os portugueses criaram o Brasil, construíram o país, são os pais fundadores. Então, eles fundamentam a ideia de que essa criação do Brasil foi interrompida a partir da República. E aí, retomar esse projeto de monarquia implicaria em retomar também o projeto e os ideais virtuosos dos imperadores. A gente conhece a história de maneira diferente, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Acho que o que dá para falar sobre isso é que no período da proclamação da República, a gente teve muito mais continuidades do que vinha se tendo no Império, do que rupturas, né? As elites continuaram sendo as mesmas, né? A elite agrária, a elite que usa a mão de obra escrava. Os casos de corrupções também, né? A gente pensa que no Império não tinha corrupção, não. A máquina pública inchada também, extremamente burocratizada. Foi um golpe de Estado, mas é um golpe onde se teve, seja na economia, seja na política, muito mais continuidades do que ruptura do que a gente tinha com o período imperial.